Sons e símbolos das consoantes. As consoantes da língua inglesa. Olá! Nesta aula vamos falar sobre as consoantes do inglês. Vamos ver as diferentes consoantes de acordo com os critérios que as definem, o ponto de articulação, o modo de articulação e o grau de vozeamento. Ponto de articulação. As consoantes podem ser definidas com base no ponto da cavidade oral em que são produzidas e nos articuladores envolvidos na sua produção. Os articuladores são as estruturas da cavidade oral com as quais produzimos os sons e podem ser classificados como ativos ou passivos. Os articuladores ativos movem-se na direção dos articuladores passivos para produzir os sons. Os articuladores passivos não podem se mover, mas são coadjuvantes na articulação dos sons. Na realização da consoante f, por exemplo, o articulador ativo é o lábio inferior e o articulador passivo são os dentes superiores. Para que você tenha uma melhor noção do ponto na cavidade oral em que as consoantes são articuladas e os articuladores envolvidos na sua produção, é importante termos noção dos diferentes órgãos que compõem o aparelho fonador. Agora, vamos ver uma figura que mostra o aparelho fonador humano e sua relação com a produção dos sons. Pela figura, conseguimos ter uma noção de quais são e de onde se localizam os órgãos envolvidos na produção dos sons. Observem a imagem comigo. Aqui nós temos uma imagem que mostra, então, a cavidade oral e todos os órgãos envolvidos na produção dos sons. O ar que nós usamos na produção dos sons do português e também do inglês vem dos nossos pulmões. Percebam todo o caminho que ele percorre até sair pela cavidade oral. Nós temos, por exemplo, ali os lábios, que são fundamentais na produção dos sons como f e v. O lábio inferior é um articulador ativo, ele se move em direção aos dentes superiores. Os dentes também são importantes como articuladores passivos, né? Na produção, por exemplo, de f, v, também como t, d. Nós temos ali o nariz, pelo qual o ar sai na produção de sons nasais, como Então, aqui nós temos uma ideia de tudo que está envolvido na produção da fala humana. De acordo com o ponto na cavidade oral em que são articuladas e os articuladores envolvidos em sua produção, as consoantes são classificadas de diferentes formas. A seguir, vamos analisar uma figura que contém os diferentes pontos de articulação das consoantes do inglês. Esses pontos são determinados pelos articuladores envolvidos na sua produção, cada um desempenhando um papel específico. Os articuladores incluem, por exemplo, os lábios, os dentes, a língua, o palato, que é o famoso céu da boca, entre outros. A classificação das consoantes se baseia em como o fluxo de ar é modificado durante a articulação em combinações precisas de movimentos e posições. A imagem a seguir nos mostra os diferentes lugares em que uma consoante é articulada e os articuladores envolvidos em sua produção. Aqui, então, estamos diante do primeiro critério de caracterização das consoantes, o ponto de articulação. Acompanhem comigo. Aqui nós temos uma figura que mostra os diferentes pontos de articulação das consoantes. Os números representam os diferentes pontos e os pontos são classificados da frente, da parte mais anterior da cavidade oral para a parte mais posterior, até ali onde se encontra o número 8, que é a glote. Por exemplo, o número 1 representa o ponto bilabial. As consoantes bilabiais são produzidas com ambos os lábios, como o nome já diz. O articulador ativo é o lábio inferior e o articulador passivo é o lábio superior. Exemplos desse tipo de consoante são b, p.
vejam que quando nós fazemos ambos os lábios estão envolvidos. O mesmo ocorre com b, p. O segundo ponto de articulação nos mostra consoantes labiodentais. Nas consoantes labiodentais, o lábio, que é o articulador ativo, se move em direção aos dentes, que são o articulador passivo. Consoantes labiodentais são produzidas, então, dessa forma, como f e v. No número 3, nós temos consoantes dentais. As consoantes dentais são produzidas com a língua se movimentando em direção aos dentes superiores. Ela pode tocar os dentes superiores ou chegar muito próximo a eles, né? Por exemplo, em inglês, nós temos as consoantes f de think e th de that. As consoantes dentais do inglês podem ser também, muitas vezes, e em alguns dialetos, produzidas de uma forma interdental, em que a língua se coloca entre os dentes, aparecendo de fato entre eles, né? Como v. A seguir, indo então mais para trás na cavidade oral, nós temos as consoantes alveolares. As consoantes alveolares são produzidas com a língua se movimentando em direção aos alvéolos. O que são os alvéolos? Bom, os alvéolos são aquela saliência, pequena saliência que nós temos imediatamente atrás dos dentes superiores. Se você fizer esse movimento e tocar imediatamente atrás dos seus dentes superiores, reconhecerá os alvéolos. Bom, os alvéolos, naturalmente, são, então, o articulador passivo e a língua, o articulador ativo. As consoantes L e N são alveolares. A seguir, então, mais para trás, nós temos as consoantes palato-alveolares. Essas consoantes são produzidas com a língua, que é o articulador ativo, se movimentando em direção ao céu da boca numa posição que fica entre os alvéolos e o palato duro, que é o céu da boca. É uma posição intermediária ali, um pouco atrás dos alvéolos, então um pouco mais atrás. E exemplos dessas consoantes são sh, j, ch, j. A seguir, então, mais para trás, um pouquinho, nós temos as palatais. As consoantes palatais são produzidas com a língua, se movimentando em direção ao palato, que é o céu da boca. O glide I é um exemplo de elemento de som palatal. Indo um pouquinho mais para trás, então, nós temos as consoantes velares. Nas consoantes velares, a parte posterior da língua se movimenta em direção ao véu palatino, que é a parte mais posterior do céu da boca. Fica lá atrás. Exemplos desse tipo de consoante são K, G, N, lá atrás. A seguir, então, nós temos as glotais. As glotais são articuladas na glote, bem aqui embaixo, que é um espacinho que se cria entre as cordas vocais. São bem abaixo. No inglês, nós temos a consoante H de house. Bom, o ponto de articulação diz respeito não só ao lugar na cavidade oral em que as consoantes são produzidas, mas também aos articuladores que estão envolvidos em sua articulação, como nós acabamos de ver. Durante a produção dos segmentos consonantais, há sempre o envolvimento de dois articuladores, então, né? Um deles é o ativo e o outro é o passivo. Então, o ativo é aquele que tem mobilidade e se move em direção ao articulador passivo. O articulador passivo não se move, mas participa da realização da consoante. Por exemplo, os sons labiodentais envolvem a participação do lábio inferior e dos dentes superiores.
O lábio inferior é o articulador ativo, pois é ele que se move em direção aos dentes superiores, que são os articuladores passivos. A língua e o lábio inferior são exemplos de articuladores ativos, e o palato duro e os dentes superiores de articuladores passivos. A seguir, estudaremos cada um dos diferentes pontos de articulação, os articuladores envolvidos em sua produção e exemplos de consoantes que se enquadram em cada categoria. Os segmentos bilabiais são produzidos com o envolvimento de ambos os lábios. O lábio inferior é o articulador ativo e o lábio superior é o articulador passivo. As consoantes p, b são bilabiais. Como exemplos dessas consoantes, temos os sons iniciais das palavras moon, park e ball. As consoantes labiodentais são produzidas com a participação do lábio inferior, que é o articulador ativo, e dos dentes superiores, que são os articuladores passivos. São labiodentais as consoantes f, v, de first e very. As consoantes dentais são produzidas com a ponta da língua, que é o articulador ativo, tocando a superfície interna dos dentes superiores, que são os articuladores passivos, ou posicionando-se muito próxima deles. As consoantes f e v, iniciais nas palavras think e that, respectivamente, são dentais. É importante observar que esses segmentos podem variar quanto ao ponto de articulação. Alguns falantes os produzem com a ponta da língua tocando os dentes superiores, o que efetivamente os caracteriza como dentais. E outros os realizam com a ponta da língua sobressaindo-se levemente entre os dentes superiores e inferiores, o que os caracteriza como interdentais. Isso pode estar ligado a variantes específicas do inglês. Por exemplo, entre os falantes de inglês norte-americano, a variante interdental é mais comum do que a dental. Observem comigo as imagens da visão frontal e lateral dos segmentos interdentais do inglês. Na figura 3, então, nós temos a visão frontal dos segmentos interdentais do inglês, que mostra a língua, então, saindo um pouquinho e podendo ser vista entre os dentes na produção das consoantes f e v. Quando essas consoantes são produzidas dessa forma, da forma interdental, nós conseguimos efetivamente ver a língua do falante aparecendo entre os dentes. Isso, então, é comum no inglês norte-americano. Existem outras variantes de inglês em que essas duas consoantes f e v não são tão interdentais, são produzidas um pouquinho mais recuadas. Mas isso não causa confusão nenhuma, pois não muda o significado das palavras, é apenas uma distinção de pronúncia, ou seja, uma distinção fonética. Aqui então nós temos na outra figura, ao lado, a visão lateral da produção dessas consoantes. Então, seria algo como mostrando efetivamente a língua aparecendo por entre os dentes superiores e inferiores. As consoantes alveolares são articuladas com a ponta da língua, que é o articulador ativo, próxima dos alvéolos, que são o articulador passivo, ou tocando neles, ou seja, ou tocando ou muito próxima aos alvéolos. T, D, S, Z, L, N, de to, do, sick, zoo, look e need, respectivamente, são consoantes alveolares. As consoantes palato-alveolares, também chamadas de alvéolo-palatais ou pós-alveolares, são produzidas entre os alvéolos e o palato duro, que são os articuladores passivos, e tem a língua como articulador ativo. Sh, j, ch, j,
das palavras sugar, vision, check e justice, respectivamente, são palato-alveolares. Os sons palatais são produzidos com a lâmina ou com o corpo da língua, o articulador ativo, próximo ao palato duro, que é o céu da boca, por sua vez, atuando como articulador passivo. O glide, g, é um segmento palatal. Observe que já falamos sobre glides quando estudamos as vogais. Os glides são segmentos especiais, pois têm características tanto de vogais quanto de consoantes. Foneticamente, são semelhantes a vogais, pois são produzidos com uma corrente de ar saindo livremente pela cavidade oral. No entanto, fonologicamente, também têm características de consoantes, uma vez que, entre outros aspectos, não ocupam núcleo de sílaba, como as consoantes, na maioria das línguas do mundo. As consoantes velares são produzidas com a parte posterior da língua, como articulador ativo, posicionando-se contra o véu palatino, que é o articulador passivo. K, G, N, de kite, fog e sing são consoantes velares. A glote não é um órgão, mas um espaço localizado na faringe entre as duas cordas vocais. As consoantes glotais são produzidas com um estreitamento ou uma obstrução à passagem da corrente de ar nesse ponto. Nos sons glotais, os músculos ligamentais da glote funcionam como articuladores ativos. A consoante h de house é glotal. As consoantes, assim como as vogais, são sons produzidos pelo aparelho fonador humano. No entanto, distinguem-se delas por sempre apresentarem algum tipo de obstrução à passagem da corrente de ar pela cavidade oral durante a sua produção. Um dos critérios usados para a caracterização das consoantes é o ponto de articulação, que se refere ao ponto na cavidade oral em que os articuladores ativo e passivo se encontram para a produção desses segmentos. Outro critério diz respeito ao tipo de obstrução à passagem de ar que é criado pelos articuladores. Esse critério é chamado de modo de articulação. Modo de articulação. Como acabamos de ver, na produção das consoantes, a corrente de ar pulmonar sempre encontra algum tipo de obstrução ao sair pela cavidade oral. Os diferentes tipos de obstrução caracterizam diferentes modos de articulação e classificam as consoantes em categorias distintas, a saber, oclusivas, nasais, fricativas, africadas e aproximantes. As consoantes oclusivas, também conhecidas como plosivas, são produzidas com uma obstrução inicial total à passagem da corrente de ar pulmonar pela boca antes de haver uma liberação do fluxo de ar. Isso faz com que, na produção desses segmentos, haja um breve período de silêncio e então o ar seja liberado. P, B, T, D, K, G, de push, ball, to, do, kite e girl são oclusivas. Na articulação de P e B, a corrente de ar é, no primeiro momento, totalmente bloqueada pelos lábios antes de ser posteriormente liberada pela boca. Já na produção de T e D, a obstrução é causada pela ponta da língua quando toca os alvéolos. Na articulação de K e G, por outro lado, é a parte posterior da língua que, ao se elevar em direção ao véu palatino, causa uma obstrução. Na articulação das consoantes nasais, há uma obstrução à passagem da corrente de ar pela cavidade oral, como nas oclusivas. Contudo, diferentemente dessas que são orais,
as nasais são segmentos produzidos com o fluxo de ar passando pela cavidade nasal. Na produção desses segmentos, o véu palatino abaixa-se, forçando a corrente de ar para a cavidade nasal. As consoantes de firm, thin e thin, respectivamente, são nasais. Das três nasais do inglês, é a que pode causar mais problemas para os aprendizes, visto que as outras duas consoantes são mais comuns nas línguas do mundo. Felizmente, em português, temos uma consoante parecida, a nasal encontrada em palavras como manha e estranho, por exemplo. Entretanto, distingue-se de pelo ponto de articulação, enquanto esta é velar, ou seja, um pouco mais posterior, aquela é palatal, um pouco mais à frente. Isso significa que a nasal do inglês é articulada em uma região mais ao fundo do palato do que a nasal do português. É apenas um detalhe quanto a onde na cavidade oral esse segmento é produzido, um pouquinho mais atrás, um pouquinho mais à frente. A nasal do inglês é encontrada em posição intervocálica, como em singing e singer, ou em posição final sozinha, como em long e charming, ou em encontros consonantais finais, como em hangs e stinged. Essa nasal nunca aparece em posição de início de palavra em inglês. Nas consoantes fricativas, a corrente de ar que vem dos pulmões sai por uma passagem estreita criada quando os articuladores se aproximam, mas não se tocam. Quando isso acontece, o ar que sai por essa passagem produz uma fricção contínua. O som resultante é denominado fricativo. As consoantes f, v, v, s, z, sh, j, como em fur, victory, thin, that, sorry, zebra, shoe, vision e hat pertencem a esse grupo. Aqui merecem destaque as consoantes f e v, que, por não fazerem parte da fonologia do português, são muitas vezes pronunciadas como t e d por falantes da nossa língua. No entanto, t e d são oclusivas e não são produzidas com fricção, como as fricativas f e v. Assim, é importante fazer essa diferenciação na pronúncia, pois ela é responsável pela distinção entre alguns pares de palavras, como thank e tank, theme e team, tenth e tent, they e they, there e there, worthy e wordy. As consoantes africadas são consoantes que têm características tanto de oclusivas quanto de fricativas. Iniciam com uma obstrução total a passagem da corrente de ar pela cavidade oral, mas em vez de terminarem como oclusivas, terminam como fricativas. As consoantes ch e j, de church e judge, são africadas. Nas consoantes aproximantes, o fluxo de ar move-se ao redor da língua e sai pela boca de uma forma relativamente livre. Pertencem a esse grupo as líquidas u e r e os glides u e i. Na produção de o fluxo de ar passa pelos lados da língua, por isso essa consoante é também conhecida como lateral. Quanto à outra líquida, a consoante Celce, Mersha, Brinton e Goodwin, 2010, explicam que há duas maneiras diferentes de produzir esse segmento em inglês norte-americano. A forma mais frequentemente descrita é a retroflexa, na qual a ponta da língua curva-se para trás e os lábios arredondam-se levemente. Essa forma é classificada pelas autoras como um som palatal e é representada pelo símbolo
um Rzinho viradinho para baixo. Na outra forma, mais incomum, os lábios arredondam-se mais. A ponta da língua permanece baixa na boca e o corpo da língua eleva-se na região alveolar ou pós-alveolar. Essa forma é classificada como alveolar. As outras aproximantes, os glides W e I, comportam-se como as líquidas, pois o fluxo de ar sai pela boca de maneira relativamente livre. Em posição de início de sílaba, os glides comportam-se como consoantes, como nas palavras woman e yeast. Esses segmentos também podem combinar-se com vogais para formar ditongos em fim de sílabas, como em toy. O modo de articulação, um dos critérios usados para a classificação das consoantes, diz respeito ao tipo de obstrução causada à passagem da corrente de ar pela cavidade oral quando a consoante é produzida. Ele se alia ao critério de ponto de articulação para a descrição das consoantes. Entretanto, a notação das consoantes ainda não está completa, pois é preciso estudarmos uma característica muito importante, a vibração ou não das cordas vocais. Grau de vozeamento. As cordas vocais, que se situam na laringe, parte superior da traqueia, desempenham um papel fundamental na produção dos sons. As cordas vocais têm a forma de duas pregas e são constituídas de um tecido elástico chamado ligamento. De acordo com Kalu e Leite, uma de suas extremidades está unida às cartilagens aritenoides e a outra à tireoide. A tireoide é vulgarmente conhecida como pomo de Adão, por ser uma protuberância no pescoço bem visível nos homens. As aritenoides são dotadas de vários movimentos devido a um intricado sistema de músculos, movimentos esses que ocasionam posições diversas das cordas vocais e, consequentemente, sons diferentes. A abertura triangular existente entre as cordas vocais se denomina glote. Na respiração em repouso ou na produção dos chamados sons não vozeados, também conhecidos como desvozeados, a glote está aberta e as cordas vocais estão separadas. Dessa forma, o ar que vem dos pulmões pode passar livremente por elas sem causar vibração. São produzidas sem vibração das cordas vocais, ou seja, são não vozeadas as oclusivas p, t, k, as fricativas f, s, f, sh, h, e a africada ch. Quando a glote está fechada e as cordas vocais unidas, o ar tem que forçar sua passagem, o que faz com que as cordas vocais vibrem. É isso o que acontece com os chamados sons vozeados. São vozeadas todas as vogais. Também são vozeadas as consoantes oclusivas b, d, g, as fricativas v, z, v, j, a africada j, as nasais e as aproximantes também, líquidas e glides. Acompanhem o quadro a seguir. Aqui nós temos então um resumo das consoantes. Nós temos então, por exemplo, num primeiro momento as oclusivas, temos pares de consoantes. Quando temos pares, por exemplo, lá nas oclusivas nós temos p, b, t, d, k, g. A primeira é sempre não vozeada, é sempre produzida sem vibração das cordas vocais. A segunda do par é sempre vozeada, produzida, portanto, com vibração. Como podemos constatar isso na prática? Coloque sua mão aqui contra seu pescoço e faça p. A seguir, faça b. Então, se nós fizermos p, b, nós vamos ver que há vibração no segundo elemento e não no primeiro. Então, por exemplo, p, b, t, d, k,
G, são elementos que se distinguem ou pela não vibração ou pela vibração das cordas vocais. O primeiro elemento de cada par é sempre o não vozeado e o segundo é o vozeado. Nas nasais, eu acho que vai ficar mais fácil de nós percebermos isso com a produção das nasais. Por exemplo, o primeiro é se fizermos isso, podemos claramente perceber que há vibração das cordas vocais. Todas as nasais são segmentos vozeados. Faça e perceba o que acontece. Nas fricativas, nós temos novamente a separação dos segmentos em pares, exceto o último, que vai ficar lá sozinho, ele é um segmento não vozeado, mas todas as outras são pares que se distinguem apenas pelo grau de vozeamento. Por exemplo, quando nós realizamos esse som, não há vibração das cordas vocais. Mas quando produzimos nossas cordas vocais vibram. A mesma coisa acontece, por exemplo, em de think. Não há vibração. Mas se nós fizermos o segmento seguinte, que é a sua contraparte vozeada, nós percebemos que há vibração. De that, por exemplo. That. Então, nós temos esses segmentos divididos em pares. O primeiro sempre desvozeado e o segundo sempre vozeado. Nas africadas também. Nós temos o parzinho não vozeado versus vozeado. Tch, dj. As aproximantes são todas vozeadas, ou seja, todos aqueles segmentos são produzidos com vibração das cordas vocais. Tá? Por exemplo, que é o quarto segmento ali. Não, desculpem, terceiro segmento. Vibração. O quarto, o último. Vibração das cordas vocais. Então, esse quadro representa as consoantes de acordo com não vibração e vibração, os parezinhos todos. Tá? Não esqueçam de que todas as aproximantes são vozeadas. O grau de vozeamento é uma característica muito importante, pois distingue alguns pares de consoantes. As oclusivas p e b, t e d, k e g. As fricativas f e v, f e v, s e z, sh e j. E as africadas ch e j distinguem-se por essa característica. Em cada um desses pares, o primeiro elemento é não vozeado e o segundo é vozeado. Assim, o que diferencia s de su, de z de zu, por exemplo, é a vibração ou não das cordas vocais. S é não vozeado e z é vozeado. A diferença entre a não vibração e a vibração pode ser sentida se colocarmos os dedos sobre nosso pomo de Adão e articularmos as consoantes s e z alternadamente. Quando produzimos s, não sentimos nenhum tipo de vibração. Quando produzimos z, claramente sentimos nossas cordas vocais vibrando. O mesmo acontece com todos os pares de consoantes contrastados no parágrafo anterior. É a não vibração ou a vibração das cordas vocais que distingue as palavras park de bark, tie e die, cap e gap, fan e van, cheap e jeep, por exemplo. E antes de finalizar nossa aula, para um reforço no estudo da classificação das consoantes, sugerimos o estudo da seção 2.6 do livro Essentials of Linguistics. O material é bem didático e tem exercícios de revisão. Vale a pena a leitura. Para concluirmos nossa aula, vamos revisar alguns conceitos estudados. Nós vimos que as consoantes são classificadas de acordo com 3 critérios: o ponto de articulação, o modo de articulação
e o grau de vozeamento. O ponto de articulação se refere a onde, na cavidade oral, a consoante é realizada e também aos articuladores ativo e passivo, que são colocados em ação para a sua realização. O modo de articulação se refere ao tipo de obstrução que há à corrente da passagem de ar pela cavidade oral quando a consoante é realizada. O grau de vozeamento, por outro lado, se refere à vibração ou não das cordas vocais. São esses, então, os 3 critérios usados para a classificação das consoantes. Bons estudos e espero que você tenha gostado da aula.